benção, tudo certo. Bora iniciar então 2023 aí com um vídeo super especial, que realmente possa fazer a diferença aí na vida daquele que tem sede de Deus, né? Que deseja aí estar ressuscitando a sua história, né? Não vamos mais viver uma vida medíocre, viver somente aquilo que o mundo nos oferece ou vivermos como dá. Chega, não há mais tempo para isso. Ontem foi plantada uma sementinha no coração de vocês através da live. Infelizmente, né, por um problema técnico aí no meu celular, a gente não conseguiu dar continuidade. Mas então, para quem não esteve na live ontem, né, não sabe como que começou, eu vou resumir então o início do meu testemunho e vou dar continuidade aí para que realmente pegue fogo, você possa sentir aí o agir de Deus, o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Amém. Ó, pra quem não sabe, com 13 para 14 anos eu perdi minha mãe. E desde então eu passei várias vezes pelo Vale da Morte. O Vale da Morte é quando uma pessoa que a gente ama falece, tá? Perdi entes muito queridos, né? Aonde a gente se coloca em questionamento o tempo todo, né? Por que Deus permite? Por que Deus leva? Por que isso? Por que aquilo? Só que Deus ele tem um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, tá? Essa live e esse vídeo não vai ser perfeito, tá? Porque ele não vai ter edição. Vai ser o mais transparente possível. Então, se eu errar alguma palavra, alguma dicção, vocês me perdoem, mas vocês vão entender no final. Eu conheci Jesus através de um abraço, né? Quando eu perdi a minha sobrinha de apenas 3 anos, ela faleceu afogada numa fatalidade que aconteceu na nossa família. Eu desejei falecer, né? Eu fiquei muito triste. Realmente a nossa família se viu num abismo porque a gente tinha perdido uma criança, né? Depois de já ter perdido tantas pessoas que a gente amava. Eu desejei morrer. Eu morava em casa de aluguel ainda, eu lembro disso. Eu lembro que eu trabalhava no comércio, né, muitas horas e fazia unha por fora, até que uma pessoa foi no meu trabalho, que soube da história que eu estava passando e me deu um abraço e disse que Jesus me amava. E aquilo foi extremamente maravilhoso e ao mesmo tempo extremamente diferente. Porque da realidade que eu venho, tipo, as pessoas não tinham muito costume de simplesmente abraçar para dizer que gostavam de ti. Tipo, de todo o sofrimento que eu já vinha passando durante anos, né? A gente se abraçava porque perdia alguém, ou porque aconteceu alguma desgraça, sei lá. Mas enfim, eu tava, tipo, tão calejada de apanhar e sofrer desde que eu perdi a minha mãe, que na minha cabeça eu lembrava que abraço, quem me dava era a minha mãe. Mas aquela pessoa que me abraçou no meu serviço, ela não era nada minha, nada minha. Eu vou tentar colocar a mão aqui no caderno pra não ficar dialogando com a mão, muito difícil. Ela não era nada minha, ela simplesmente foi lá porque ela estava preocupada com a minha saúde mental, física, enfim, com a minha família. E eu achei aquilo estranho, ok, passou. No outro dia ela continuou indo lá e queria saber como é que eu tava. Até que um dia ela soube que eu fazia unha. E, né, na cabeça dela, de mulher cristã, pensou: eu preciso me aproximar dessa menina, essa menina precisa de Jesus, essa menina precisa de restauração. E eu creio que era o Espírito Santo que estava guiando essa mulher, né, a ir lá. Aí eu lembro que ela me convidou pra ir na casa dela, descobriu que eu fazia unha, me convidou pra ir lá fazer a unha dela e eu fui. E quando eu fui, foi como se eu tivesse entrado num mundo diferente, sabe? Eu comecei a ver, assim, uma realidade diferente da que eu vim. Aquilo me encantou, confesso que me encantou, né? É muito legal a gente entrar numa casa onde tem amor, onde tem conforto, onde tem a presença de Deus. E ela me deu o testemunho dela sobre coisas que Deus tinha feito, refeito, curado e transformado. Só que sempre fica aquela dúvida na nossa cabeça, né? Por que Deus não faz pra nós? E ela me pediu permissão, colocou um vídeo super forte de um testemunho de uma moça no YouTube. Eu ouvi e o meu coração começou a se quebrantar e eu chorava assim. Porque eu sentia que era real aquele vídeo, sabe? Eu sentia o mover de Deus, o agir. Eu sentia o sofrimento da pessoa e depois eu sentia a vitória da pessoa, sabe? E aquilo começou a confundir os meus pensamentos. Essa moça que me levou pra fazer a unha dela me convidou pra mim ir num encontro de pequeno grupo, que é o PG que se fala. Só que ela me convidou, me pegou, né, pela barriga. Ela disse pra mim que era
pão com galinha, se eu queria ir na casa dela de noite comer pão com galinha pra gente conversar. E eu obviamente aceitei, sabe? Porque eu estava gostando muito daquele ambiente e ela já tinha conquistado meu coração através do primeiro abraço. Aceitei, e quando eu cheguei lá, eu vi que tinham mais pessoas chegando, famílias, crianças, marido e mulher, e com a Bíblia na mão. E aquilo me deixou apreensiva, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, ela já fala de Deus pra mim e eu tô com meu coração quebrado. Agora vão ser todas essas pessoas que vão falar de Deus pra mim. O que eu vou falar? Eu ficava pensando assim, que ninguém fale comigo. Mas todas essas pessoas me abraçaram, me acolheram, porque a gente tem muito medo do julgamento, né? Vão me julgar. Porque somos falhos, todos somos pecadores, né? E daí a gente pensa que as pessoas sempre vão julgar a gente, principalmente quando a pessoa ela se declara, não, eu sou crente, eu sou evangélico, né? Daí a gente pensa, meu Deus, vai me condenar, vai me colocar na cruz, né? Vai me mandar embora, vai mandar eu sair correndo. E não, todos me abraçaram, né? Todos me acolheram. E daí foi feita a roda aonde ia se comentar, né? Ia estudar sobre uma palavra. Só que antes de estudar sobre a palavra, fizemos uma oração, eles fizeram uma oração, enfim, eu tava lá junto. Só que eu pensava comigo assim, que ninguém tem isso pra mim falar. Porque eu sentia uma ferida totalmente aberta no meu coração, sabe? Tava sofrendo muito ainda, né? Por mais que eu comecei a sentir o agir de Deus, eu ainda ficava com aquele porquê na minha cabeça. Aí todos começaram, aos pouquinhos, eu lembro que a moça que me convidou, ela disse assim, alguém quer falar? E eu pensei, misericórdia de Deus, que ninguém fale pra me falar. E daí um falou, né, disse, eu quero, e começou a falar. E eu lembro que eu vivia, o meu mundo ele era assim, ó. Tinha como se fosse duas coisas aqui tampando o meu olhar. E era tudo eu. Eu tinha problema, eu tinha que ser a mais linda, eu era a mais trabalhadora, eu era a pessoa que sofria mais. Eu não olhava pro problema do outro, eu não olhava pra vida do outro, era só eu, a minha família, a minha história. Extremamente egoísta. E quando aquelas pessoas começaram a falar, relatar o que estavam passando ou o que tinham superado, dar seus testemunhos, glorificando o nome de Deus, elas falavam da dificuldade que elas tinham passando, que elas passaram dando glória a Deus, e aquilo pra mim era muito louco. Meu Deus, tu vai sofrer, porque tá dizendo, graças a Deus eu passei por isso, não sei o que, e eu ficava misericórdia. Mas quando eles começaram a dar os testemunhos deles, por mais louco que fosse, eles glorificando, porque Deus teve o mover, teve o agir, trouxe aquilo que eles clamaram, enfim, ou não, ou permitiram que eles passassem por aquilo, ou perdessem alguém, o meu coração começou a se quebrantar, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Só que foi algo tão leve, tão maravilhoso, né? Que por fim eu senti vontade de contar o que eu tinha passado, porque eu estava aprendendo que eu precisava falar, né? Que o que a gente fala tem muito poder. E daí eu falei o que eu estava passando naquele momento, né? E a gente estudou a palavra, Deus respondeu através da palavra pra gente. A gente recebeu algumas orientações para que deixassem o nosso dia a dia mais leve, né? No final todo mundo se abraçou, chorou, cada um foi para sua casa. Antes de ir para casa, a moça, ela me deu um bloquinho cheio de papelzinho com versículos bíblicos. Foi o presente mais lindo que alguém já me deu. Foi algo que realmente mudou a minha vida. E naquele bloquinho, ela falou assim pra mim, você tem o hábito de orar? Eu falei que eu tinha. Ela falou, então, quando tu for orar, antes de tu orar, tu pega, tira um versículo bíblico, pega a tua Bíblia, abre, lê aquela palavra, se tu não entender, lê de novo, lê o versículo ali, o capítulo todo, até tu entender o que Deus quer falar contigo e ora. E começa a falar para Deus aquilo que tu não quer na tua vida. E começa a declarar para Deus as tuas feridas, o que tá doendo, o que tá te machucando. Começa a agradecer pelo que tu tem e começa a dizer para Deus aquilo que tu gostaria de viver. Então olha como é importante a nossa fala.
Ela me ensinou, porque eu orava o Pai Nosso, Ave Maria, né? Agradecia pelo que eu tinha, fazia o sinal da cruz e acabou minha oração. Eu rezava, né, na realidade. Pra quem não sabe, eu sou católica, eu sou nascida católica e batizada. Sou nascida e batizada católica. Isso aí. E eu tinha aquele preconceito de trocar de religião. Tipo, não, eu já tenho, né? Por quê? Porque tu é católico, tu pode tudo, né? Então eu tinha aquilo, né? Tipo, não, eu tô ouvindo, eu tô aceitando a palavra de Deus, mas eu já sou batizada. Tudo certo. E daí eu comecei a fazer aquilo. Na primeira noite que eu abri aquele papelzinho, que eu peguei o versículo da Bíblia, que é, que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O ontem, o hoje e para sempre. João 8:32. Não sei se eu tenho anotado aqui, mas é que eu já sei de cor a palavra, mas eu igual vou pegar na Bíblia, porque quando a gente está falando sobre as coisas de Deus, a gente tem que ter propriedade no que estamos falando. 13:05. Porque ninguém pode modificar a palavra que vem de Deus. 13:05. 8:32, né? Aqui. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertarás. E eu ficava pensando, né? A verdade. Só que a gente não quer aceitar que existem as coisas ruins da vida, existe o lado obscuro, né? A gente não quer aceitar que existe um inimigo. Mas eu preciso te dizer que se tu te sente travada, se tu sente que teus pés travados no mesmo lugar, como se tu não caminhasse para frente, ou se tu desse um passo para frente e desse para trás na tua vida, porque infelizmente existe as obras do inimigo, né? O inimigo é denominado como demônio, Satanás, tá? Assim como existe o bem, existe o mal. E eu fui ensinada, essa pessoa me ensinou, eu considero ela uma líder do meu coração, assim, sabe? A gente não congrega mais no mesmo lugar, enfim, mas ela me ensinou os caminhos. E eu sempre digo assim, uma pessoa que ela é ensinável, ela vai muito longe. E eu tenho isso pra mim, que com a graça de Deus eu sou uma pessoa ensinável, sabe? Porque eu sei ouvir e eu guardo aquilo no meu coração. Porque se é pro bem, eu levo adiante. Então ela me ensinou, ela disse assim pra mim: tu sabia que existe o demônio? E que na palavra de Deus, Deus confirma pra nós, tá? Que ele vem pra matar, roubar e destruir. E na minha vida, que eu tive dos 13 anos em diante, até eu conhecer a palavra de Jesus, era o que acontecia, sabe? Eu sentia os meus sonhos roubados. Eu sentia... Porque eu tinha muitos sonhos no meu coração. Eu lembro quando eu era pequena, eu queria ser professora, eu queria ser dançarina, enfim, isso são sonhos que Deus coloca no coração da gente, né? E a partir dos 14 anos, enfim, depois que eu tive filha nova, que é difícil até pra te continuar o teu estudo, porque quando eu tinha lá meus 13 anos, eu abandonei eles. Só que por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque demos brechas pro inimigo, né? E como que tu dá brecha pro inimigo? Através da mentira, através da desonestidade, através de pensamentos ruins, através de coisas erradas que a gente permite que aconteçam na nossa vida. Então eu fui orientada que existe o inimigo, que existe o demônio, que vem para matar, roubar e destruir, né? E quanto mais a gente der liberdade, ele toma conta e ele permite e ele vem e que as coisas aconteçam, né? Só que muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas Deus, eu não sou filha de Deus, Deus não me guarda, Deus não me ama, Deus não me protege. Sim, só que a palavra de Deus, ela é justa. Na palavra de Deus existe justiça. Nós, quando a gente nasce, Deus, ele tem um propósito para cada vida. E conforme a gente cresce, a gente deve ser orientado. Assim como a gente aprende a comer,
assim como a gente aprende a caminhar, assim como a gente aprende a escrever, assim como a gente vai para a escola, temos que ser orientado desde pequeno. E se a gente não é orientado desde pequeno, ou acaba que na nossa infância a gente tem frustrações, a gente tem falta de coisas fundamentais na nossa vida, a gente se perde do nosso propósito, né? As brechas do inimigo, elas ficam abertas. Então, a gente tem que procurar, tá? Depois que a gente tiver mais discernimento, a gente tem que procurar nos olhar para sabermos quem somos. Quem sou eu, Adriele? O que realmente me faz feliz? O que realmente é agradável aos olhos de Deus? O que é certo, o que é errado? Hoje em dia, exatamente como eu ensino para a Bruna, tudo na vida tem dois caminhos, assim como existe o bem e o mal, né? Então a gente tem que aprender, buscar mais de Deus, confiar em Deus, ser obediente a Deus, ter temor por Deus. O que é ter temor por Deus? É temer fazer as coisas erradas, é temer mentir. Ai, mas é só uma mentirinha. Ai, mas é só uma mentirinha. Não, gente. Essa mentirinha vai dar uma brecha dessa largura, onde coisas ruins vão acontecer. Porque Deus, ele é justo, ele deixou na palavra dele: conheceis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, se tu for uma pessoa verdadeira e honesta, tu vai muito longe na tua vida, né? Se por um acaso tu já teve essa orientação de não mentir, independente da situação, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque esse é o certo, né? Então, o que aconteceu? Eu fui ensinada isso, depois de maior, né? Mas eu cresci, olha como isso é forte, e muitas pessoas podem se identificar com isso. Eu cresci tendo um pai de criação, que eu sempre chamei de pai, o nome dele é Alex. Mas eu não tinha o meu pai biológico, e eu sabia que eu não tinha o meu pai biológico, porque o meu pai biológico, ele não me queria. Então eu cresci sabendo que eu tinha um pai que me adotou, mas o pai que me gerou, ele não me quis. Então isso era um trauma dentro de mim. Beleza. Com 13 anos eu perdi a minha mãe, então eu me senti completamente sozinha no mundo. Por exemplo, eu sou a mais velha, então eu sabia que as minhas irmãs, elas poderiam contar comigo. E mesmo assim, quando eu era do mundo, eu era muito vaga, fazia muita coisa errada. Então tem muitas coisas que as minhas irmãs passaram que eu não tava ali. Mas graças a Deus isso passou, sabe? Mas eu me sentia sozinha no mundo, era eu por mim. E depois que eu tive filha, a minha filha também foi rejeitada pelo pai dela. E depois eu aprendi sobre coisas que acontecem na vida da gente, que elas são maldições. Que é aquilo que passa de pai, de mãe para filho, de pai para filho, sabe? A minha mãe não teve um pai que sustentasse ela. A minha mãe, o pai da minha mãe também, tipo, rejeitou a criação, né? Minha avó teve muitos filhos com o mesmo homem. Eu tive a rejeição do meu pai e a minha filha teve a rejeição do pai dela. Então, a orientação dessa pessoa que entrou na minha vida fez muita diferença, porque ela começou a me ensinar sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus revela. E na palavra de Deus, Deus diz que não importa se o teu pai te abandonar, se teu pai biológico te abandonar, ou se a tua mãe biológica te abandonar, Deus, ele será para sempre o nosso pai. A gente pode sentir a pessoa mais sozinha do mundo, mas se a gente fechar os olhos e orar e dizer: Deus, eu sou tua filha, cuida de mim, cuida dos meus, cuida disso que eu almejo, Senhor, se for para o meu bem, que aconteça sobre a tua vontade. E isso é muito louco, gente. Quando eu aprendi que o meu pai, acima de tudo e todos, era Deus, quando eu aprendi que eu tinha que abandonar uma vida onde eu cresci, trair é normal. Vou dar alguns exemplos que é para vocês entenderem mesmo a profundidade disso. Eu cresci vendo pessoas traírem pessoas, adulterar. Trair é normal. Eu cresci vendo pessoas mentir. Eu cresci no meio de um lugar onde existia muita prostituição,
muita venda de droga. O meu pai faleceu porque ele se matou, porque ele era um dependente de droga. O meu pai biológico. Eu e as minhas irmãs, a gente sofreu muito por conta do alcoolismo. O alcoolismo, ele é uma coisa que perseguiu a nossa família por muito tempo. Então, assim, quando alguém te orienta e te diz assim: o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. O que tu tá fazendo para que o inimigo não tenha legalidade sobre a tua vida? Ah, tu tá lá rezando, tá? Rezou o Pai Nosso, Ave Maria, agradeceu, deu, acabou? Não, gente, Deus... Vou dar um exemplo para vocês, para que fique mais fácil. Para vocês que têm filhos, ou para vocês, todos nós já fomos filhos, tá? Quando o teu filho quer uma coisa, ele não tem que te pedir isso. Ele não tem que te falar: mãe, eu quero um carrinho. Mãe, eu quero uma boneca. Mãe, eu quero uma bolsa. Mãe, eu gosto disso. Mãe, isso me faz feliz. Pai, isso me faz feliz. Eles não têm que falar pra vocês o que faz eles felizes. E vocês vão colocar numa balança se eles merecem ter isso ou não, por conta do quê? Do comportamento deles. E isso tudo eu aprendi. Que Deus, ele é meu pai. E ele vai me abençoar e ele vai me dar conforme a minha obediência, o meu comportamento, o meu respeito, o meu merecimento. Só que para ele me dar uma água gelada, eu tenho que dizer: eu tenho sede desta água gelada. Você precisa declarar: eu tenho sede do teu mover, Espírito Santo. Você precisa acreditar, se Deus colocou. Independente do sonho que Deus tenha colocado no teu coração, você precisa acreditar. E você precisa declarar para Deus. Depois que tu declarou para Deus, orou, te ajoelhou. Gente, ajoelhem-se. Dobrem os seus joelhos para orar para Deus. Deus diz que podemos orar de qualquer maneira, em qualquer estado, de qualquer lugar. Mas o maior mover é quando uma pessoa se humilha diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente se ajoelha diante de Deus, fica aos pés de Deus, quando a gente chora para Deus, nós estamos dizendo: Senhor, Tu é maior do que a minha carne, do que o meu corpo, do que o meu egoísmo. Senhor, Tu és meu Pai, cuida da minha vida. Eu gostaria tanto que o Senhor me desse da Tua água para mim beber. Gostaria tanto que o Senhor saciasse a minha sede. Só que ele vai olhar para baixo e ele vai ver se tu tá vivendo uma vida verdadeira, se tu tá sendo uma pessoa honesta, se tu tá sendo uma pessoa boa, ou se tu tá vivendo de uma maneira errada. E ele vai pesar, assim como nós pesamos para os nossos filhos. Se os nossos filhos estão fazendo coisas erradas e não merecer ganhar o que eles querem, eles não vão ter o que eles querem. É a mesma coisa Deus conosco. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Deus fala através da palavra dele na Bíblia isso. Então, que possamos parar. Gente, o mundo hoje, ele é totalmente invertido. Todos os valores. Bonito, na moda, não é o agrado de Deus. A gente fica o tempo todo querendo agradar o mundo, querendo palco, querendo plateia. Sou mais gostosa, sou mais linda, eu sou o cara, eu pego não sei quantas mulheres, eu faço, aconteço. Gente, isso não é do agrado de Deus. Eu já vivi muitas coisas erradas na minha vida, mas quando eu aprendi, e agora eu preciso falar pra vocês que isso é questão de caráter. Quando eu aprendi que Deus, ele só vai me ajudar, ele só vai me abençoar, ele só vai liberar sobre a minha vida aquilo que eu almejo quando eu tiver obediência e respeito por Deus, eu imediatamente comecei a abandonar muitas coisas erradas que aconteciam na minha vida. Imediatamente comecei a abandonar, sabe? Vou ler então aqui uma palavra para vocês, tá? Rapidamente, que foi orientada através o Espírito Santo revelou essa palavra aqui, para que vocês entendam o poder que vocês têm na mão, o poder de oração, o poder da obediência, o poder do temor, o poder do falar, tá? Então aqui, esse é o 2 Tessalonicenses, tá?
livro da Bíblia, beleza? Estudei, meditei sobre essa palavra hoje de manhã e perfeita. Para vocês entenderem também o quanto vocês são privilegiados. Somente de ter a vida, de acordar todos os dias, isso é o maior presente que Deus pode dar para vocês. Então que vocês possam honrar esse presente que Deus está dando para vocês. Aqui em Tessalonicenses 2, 1 ali, a partir do 3 está escrito, tá? Ação de graças e orações, beleza? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nós gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e a fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Prestem atenção agora, tá? No número 8, isso é muito sério. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que obedecem... Volta aqui. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha como é forte isso. Olha a palavra de Deus nos revelando, tá? Deus, aí eu escrevi aqui, Deus ele não é só amor, ele é justiça. E isso também se confirma na palavra dele na Bíblia. E ele diz aqui que a gente deve orar pelo sofrimento do outro, pelo momento difícil que o nosso irmão esteja passando. E irmão não é só irmão da nossa família, é uma pessoa que necessita, qualquer pessoa que necessite da gente, ok? Ok. E daí eu vou continuar aqui. Vou ler essa parte de novo para que vocês entendam. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes Deus está esfregando na tua cara a palavra dele, o que ele quer para tua vida. Ele está te dizendo, não faz isso, faz aquilo, e tu vai lá e tu faz a tua vontade, a vontade da tua carne. Só que Deus ele também diz que aquele que negará ele, no juízo final ele vai negar aquele que nega ele. Ele não vai aceitar. Porque tu negou a Deus, tu negou a palavra de Deus, tu negou o agir de Deus. Por que Deus tem que te aceitar? Deus ele é justo, né? Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Beleza? Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Muito importante, eu estou dando meu testemunho aqui. Deus ele me revelou que aquele que crê no meu testemunho, ele será abençoado. Por quê que ele será abençoado? Porque tu está crendo no que eu estou te dizendo com toda a minha verdade que Deus fez na minha vida. Então Deus ele se agrada das pessoas que acreditam nos testemunhos de pessoas que tu tá vendo ali, que a pessoa ela teve uma mudança de vida através do Evangelho, através da palavra que foi liberada para Deus. Agora aqui embaixo, gente, isso é muito, muito, muito forte, prestem atenção. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação
com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Gente, olha isso. Ontem eu comecei a falar para vocês que isso é a mais pura verdade. Deus, ele tem um propósito na nossa vida, assim como a gente nasce. E Deus, ele vem aqui, ó, conscientes disso. Temos que ter consciência. Oramos constantemente, oramos todos os dias, tá? Por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Nós oramos para que Deus faça que vocês recuperem a dignidade de vocês, para que vocês recebam a vocação de vocês, com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. O que é a obra que procede da fé? É o teu mover, o teu agir através da tua fé. A tua fé, ela vai ser edificada, ela vai ser fortalecida, ela vai ser guiada, vai para frente através da palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, ele vai te revelar o que ele quer para tua vida, o que ele quer que tu faça e o que tu não faça. Ele vai te revelar na palavra dele. Não vai ser outra pessoa que vai vir e vai te dizer assim, ah, isso não pode. Não, gente. Tudo que eu abdiquei na minha vida, de algum prazer da carne, de alguma coisa que eu não quis mais fazer, eu abdiquei através da palavra de Deus, porque Deus me orientou o que era certo e o que era errado. Assim como a gente deve orientar nossos filhos do que é certo e do que é errado. Entenderam? Então, Deus, ele confirma na palavra dele, tá? De novo, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus faça dignos da vocação, com poder cumpra todo bom propósito a toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo esse presente que vocês acabaram de ganhar, gente. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. O nome de Deus, ele é glorificado através da minha história, através da minha superação, através de tudo que ele restaurou na minha vida, assim como ele vai ser glorificado através da tua história, que é aceitar a palavra de Deus. É lindo, é perfeito, é agradável. Entendeu? Deus está falando para vocês. Assim, o nome de Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito lindo, gente. Olha isso. Aí, pega o mistério aqui. Agora eu vou contar um privilégio para vocês. Vocês sabiam que... Agora eu vou ler aqui, tá na Bíblia. Isso eu já sabia porque outras pessoas já haviam me contado, tá? Mas isso é bíblico. Isso é bíblico, que os fins dos tempos chegarão, né? Enfim. E como eu tava falando antes, as coisas do mundo não são as coisas que agradam a Deus, né? Só que Deus aos poucos vai te revelando aquilo que Ele quer que tu faça, que tu não faça, para que tu possa evoluir, realmente ter uma transformação na tua vida, tá? Então agora eu vou contar uma coisa que vocês são muito privilegiados. Vocês sabiam que aqui no Brasil, não sei qual outros países que são, mas tem pessoas que não podem glorificar Deus, que não podem orar, que não podem interceder, que não podem clamar pelo nome de Jesus? Vocês sabiam disso? Há pouco tempo houve uma chacina num lugar porque eles se encontravam escondidos dentro de uma caverna no escuro, onde ninguém via ninguém, mas eles só ficavam lá porque a palavra de Deus diz: aonde tiver duas pessoas ou mais clamando pelo meu mover, pelo meu agir, pelo meu nome, eu estarei presente. É por isso a importância da gente congregar, ir no culto, ir numa igreja. Porque quando tu vai nesse lugar, tu está clamando com mais pessoas. Deus está vendo o mover, né? Em comunhão. E eles sabem dessa palavra de Deus, só que nesse lugar não é permitido vender Bíblia, não é permitido nada, não é permitido pedir a salvação de Deus.
e houve uma chacina, porque pegaram, né, a polícia pegaram eles, que eles estavam glorificando o nome de Deus, e mataram eles. Eles simplesmente colocaram eles na parede e mataram eles, porque eles estavam clamando pelo nome de Jesus. E hoje, na palavra, pela primeira vez, foi revelado a mim, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Você sabia que existe cristãos no mundo de hoje que não podem adorar livremente? Ai, meu amor. Você sabia que existe cristãos no mundo de hoje que não podem adorar livremente o que foram deserdados por suas famílias, aprisionados ou até mortos por causa da fé que Eita, glória! Volta aqui que vai dar tudo certo. Você sabia que existe cristãos no mundo de hoje que não podem adorar livremente o que foram deserdados ou que foram deserdados por suas famílias, aprisionados ou até mortos por causa da fé que professam? Eu o encorajo a se lembrar e a orar regularmente pelos crentes perseguidos em todo o mundo. Ore para que eles tenham forças para suportar a perseguição que enfrentarem e permaneçam firmes na fé. E para que o nome de Jesus seja glorificado na vida deles e através da vida deles. Então, se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Vocês têm um privilégio, tá? Que é a palavra. Vocês têm o privilégio de poder ter a palavra de Deus na casa de vocês. Vocês têm o privilégio de clamar a Deus sem ser preso, sem ser morto, sem ser perseguido. Então, tenho aqui algumas orientações pra gente finalizar esse vídeo. Já tem 41 minutos. Espero que vocês tenham conseguido aí, né, pegar um pouquinho do meu testemunho. Vou trazer separadamente outros vídeos aqui, porque eu quero ensinar, quero orientar vocês, quero poder falar pra vocês como que eu consegui mudar a minha profissão, como que muitos aspectos eu consegui mudar meu relacionamento com as pessoas, com o amor da minha vida. Enfim, muitas coisas eu ainda tenho pra trazer aqui mesmo um testemunho pra vocês. Hoje o testemunho que eu quero dizer pra vocês é sobre isso, né? Encontrem Jesus. Aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vocês têm o poder de declarar agora sobre a casa de vocês: eu desejo aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Coloquem a mão na cabeça de vocês, vocês vão estar aceitando Jesus. Vocês não deixem, minha Bíblia está aberta aqui para mim abençoar minha casa. Não. A Bíblia de vocês tem que ser uma arma contra o inimigo. Quanto mais vocês aprenderem de Deus, obedecerem a Deus, respeitarem a Deus e viverem sobre a verdade acima de todas as coisas, mais vocês vão conseguir mudar a realidade de vida de vocês, independente de qual ela for, independente de onde tu tá vivendo, o que tu tá vivendo. Beleza? Vocês têm esse privilégio, então que vocês possam viver isso, tá? Então aqui eu tinha anotado uma orientação pra vocês, tá? Que é uma coisa que eu aprendi. Busque a Deus, tá? De todo o teu coração. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é tu ler uma palavra de Deus, tu estudar a palavra de Deus, tu ir numa igreja, né? Tu te trancar no teu quarto, te ajoelhar, orar, contar pra Deus as tuas aflições, né? Tu cuidar das coisas que são de Deus. Busque a Deus de todo o teu coração e todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Quando tu tem um tempo para Deus, não adianta a gente colocar a culpa em Deus. Isso aqui quebrou, culpa de Deus. Não adianta a gente colocar a culpa em Deus das coisas ruins que acontecem se tu tá dando liberdade pro inimigo entrar na tua vida. Se tu tá mentindo, se tu tá vivendo uma vida errada, se tu tá fazendo alguém sofrer, se tu tá sendo desonesto. Porque eu fui lá, comprei não sei o que, e daí me deram o troco errado, eu fiquei com o dinheiro pra mim. Isso é desonestidade. Não pagar conta, isso é desonestidade. E eu tenho um testemunho muito lindo sobre não pagar conta pra dar pra vocês. Mas
em outro momento, porque cada vídeo é um vídeo, né, gente? Porque eu não vou ficar aqui 2 horas falando, né? Mas tudo certo. Então, assim, busque a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso é uma orientação que eu te dou de todo o coração. E isso é bíblico, tem na palavra de Deus também, tá? E daí eu anotei aqui, meditação, estudo, palavra, e no culto, né? Pra edificar a sua fé. Beleza? Ali eu já tinha mostrado pra vocês que Deus, ele não é só amor. Ai, Deus, ele me ama. Ele perdoa todos os dias os meus pecados. Mas eu vou lá e vou pecar mais um pouquinho. Eu vou lá e vou fazer só mais um pouquinho de coisa errada. Eu vou lá, mas eu vou mentir só mais um pouquinho, mas é só uma mentirinha. Deus, ele é justo. Entendeu? O que tu fizer de certo e o que tu fizer de bom, tu vai ter. Só que se tu mentir só um pouquinho, Deus, ele não vai impedir a brecha do inimigo de entrar na tua vida. Deus, ele permite, porque ele é justo. Entendeu? A palavra dele diz que ele é justo. Então ele não pode ir lá e tapar o sol com a peneira, assim como tu é justo na tua casa com os teus filhos. Beleza? Outra orientação que eu tenho pra vocês, quando vocês orarem, fechem seus olhos bem forte e peçam para que Deus perdoe os pecados de vocês. Só que, se vocês pedirem para Deus perdoar um pecado de vocês, que vocês estejam dispostos a não errar daquela forma, propositalmente de novo. Porque Deus, ele sabe se tu tropeçou aqui porque tu não viu a pedra, ou se tu chutou a pedra ou tropeçou e viu ela. Olha, a gente pode se esconder, a gente pode, enfim, a gente pode esconder coisas de todo mundo, mas a gente não esconde nada de Deus. Deus, ele tá contigo no teu secreto, quando tu tá dormindo, quando tá no banheiro, quando tu tá fazendo uma coisinha errada ali e tal. Deus, ele tá contigo. Então vai de ti querer respeitar e ser obediente ou não, querer ser uma pessoa melhor. E não achem que vai ser do dia pra noite, que, meu Deus, tu vai te santificar completamente. Gente, ninguém é santo. Quem é santo é Jesus, tá? Só que todos os dias a gente pode ser uma pessoa melhor, a gente pode ir aos pouquinhos consertando nossos erros, a gente pode e a gente deve pedir o agir de Deus sobre a nossa vida, a gente deve aceitar o que Deus quer pra nós. E como eu falei lá no começo, chega de viver mediocridade, chega de viver na mentira, chega de dar liberdade pro inimigo, chega de viver na miséria, na pobreza ou na depressão de sentimento, no vazio de coração. Chega, seja cheio, tenha sede de Deus, tenha sede da palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa para sua vida. Dobre seu joelho e clame a Deus como se não houvesse amanhã do que tu realmente quer para ti e para tua vida. Tá bom? Eu amo muito vocês. Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até o final, tá? E que eu possa aí, que todos os meus testemunhos possam fortalecer a fé de vocês e ajudar vocês de alguma maneira. Beijo!